melhorar aqui. Opa, tudo bem, Ivanildo? Para entrar na comunidade é só tu ir lá para o inema.vip na internet que tu entra lá. Bom, comecei aí a fazer agora a live. Beleza? Pega para mim uma água lá na geladeira. Olha só, o que nós temos? Nós temos muitas automações agora aqui na comunidade, né? E se nós vamos focar aqui no... Deixa eu pegar onde eu tenho aqui, o Make. Eu estou focando no Make agora, nós temos também o N8N, mas eu estou dando uma base para todo mundo no Make. Então, quando a gente entra no Make, aqui eu tenho mais de 100 automações prontas. Então, tem que aprender a fazer conexões, né? Gerenciar elas. E por exemplo, a gente tem aqui conexões da OpenAI. Como é que tu faz a conexão? Tu tem a conexão da Apify, que é uma raspagem. Tu tem conexão do Airtable. Né? Tu tem conexão da OpenRouter, que é para tu poder usar o DeepSeek ou qualquer uma LLM, e assim por diante. E também a gente tem os agentes, né? E tudo mais aqui disponível para todo mundo. O que o pessoal tem perguntado sobre SaaS, né? Então aqui está um exemplo de uma automação SaaS bem simples, que seria, não importa o que for, mas aqui você está fazendo a autenticação. Então, essa automação foi só o gateway de automação. E aí tu poderia fazer aqui, identificando, baseado num gateway de pagamento. Beleza? Outra coisa, nós temos conexão com a Meta, que é bem complicadinho, então aqui tem passo a passo para fazer isso, do Facebook e do Instagram. E também nós temos, né, alguma coisa agora focando em WhatsApp. Então, por exemplo, aqui eu tenho focado nessa automação aqui, ó, que é do WhatsApp. Então, é uma venda automática. O cara manda mensagem aqui pelo WhatsApp e ele, se for texto, vem direto. Se não for texto, ele vai lá para cima e faz a conversão para texto. Você mandou um áudio. E aí, né, vai aqui para pegar a informação, né, a primeira contato que teve, a informação, e aqui preparação para venda, e aqui a venda de um produto ou mais produtos. Então é bem simples a automação. Isso aqui é a devolução da fatura. Beleza? Oi, Pedro. Oi, do Leads, qualquer coisa que tu quiser fazer raspagem do Leads, tu procura por Apify. Tá? Ó, se a gente procurar aqui Apify, tá? Olha só, tem várias aqui já com essa questão. Tá? O objetivo do Apify aqui, tá? Opa, peraí. Apify. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Essa aqui é uma automação com o Apify. Tá? E aí faz toda a raspagem. Né? Que mais?
Bom, aqui está cheio de automação disso aqui. Agora depende de que tu quer fazer a raspagem. Porque quando a gente vai... Vamos pegar de novo aqui. Vai lá, vai lá. Vamos voltar aqui no Make Print. Quando a gente pega... Ó, aqui o que foi? Eu tenho alguma coisa numa tabela que diz para ele buscar, né, como ator e atualizar essa tabela. Então, podia estar raspando uma rede, etc. e tudo aí. Tá? É Apify. Se não, viu, Pedro? Me chama lá na comunidade, me dá um toque que eu já acho para vocês e já vou ensinando como achar as coisas. Outra coisa, Pedro. Quando tu vir aqui, ó, no Arquivos Make Blueprint, você sobe um pouco. Deixa eu ver se aqui, isso. Sobe um pouco, ó. Aqui está a lista de ferramentas, de automações, ó. Então, tu dá uma lida onde está escrito Apify ou onde está escrito raspagem. Tá? Beleza? Mas existe raspagem também sem ser o Apify. Daí tu tem também como fazer. Mas o Apify é o que mais a gente está usando, que é uma ferramenta que daí não é bloqueado pelas plataformas, porque ele deve ter 1000 endereços de IP. Boa noite, Frank. Tudo bem? Oi, Isaac. Tudo bem? Boa noite. Aqui está um calor insuportável. Tu pode estar buscando o e-mail. Ah, tu quer dizer do Pix? É o e-mail lá. Lá no inema.vip. Legal? Até falar assim, nós estávamos com problema no cartão. Eu até tirei de fazer direto o cartão, porque o que acontece? As pessoas não têm cadastrado o e-mail no Telegram. Então, o que acontece? Dá um conflito, né? Quando a pessoa cadastrou e-mail e no Telegram não tem o e-mail, como é que o sistema vai se achar? Certo? Então, virou um grande problema aí de automação. E eu não consigo mudar por causa da segurança que o Telegram implementou. Beleza, pessoal? Então, voltando aqui, tá? Deixa eu só... Olha só, hoje eu tenho bastante coisa legal para ensinar para vocês, mas antes eu queria mostrar um pouco de algumas automações que eu fiz aqui no Make, que eu deixei disponível. Olha só, essa automação J63 é uma automação, tá? Onde que, deixa eu só ver essa aqui e deixa eu ver essa aqui. Isso aqui. Então aqui são duas automações, na verdade, e cada uma tem um estilo diferente. Essa aqui, eu consigo editar o resultado e fazer uma edição um pouco melhor, como se fosse colocar legenda e tudo mais. Mas o que ela faz? Ele faz a transcrição de uma reunião de forma automática. Então, eu uso as informações no Airtable e a partir dali eu faço o download e junto todas as informações, faço tradução, gero um arquivo e mando para as pessoas que participaram da reunião uma descrição. Né? Claro que hoje
tanto o TIM como outras, né, já tem esse recurso embutido, mas aqui seria se eu quisesse customizar de forma diferente. Então, ela não é tão importante para grandes empresas, porque eles já têm isso embutido. A outra automação é a 61. Essa sim, é uma automação muito boa, né? Eu começo com isso aqui, tá? Oi, Faço de História. Nós estamos tendo um problema muito sério no TikTok, né, cara? O TikTok, eu acho que ele criou uma estratégia para não monetizar mais. Vários canais meus abandonei a ideia. E tu faz tudo certinho, daí ele vai lá, desclassifica, e a gente daí tem que ficar justificando, daí já flopa, desmotiva e tudo mais. Mas voltando aqui, olha só essa aqui. Isso aqui, ó, pessoal, nós temos uma ferramenta chamada Pinecone, que é onde eu armazeno vetor. É um banco de dados vetor, certo? E nesse vetor aqui, eu armazeno informações e isso vira um RAG, né? Que é uma informação que eu posso recuperar de forma muito rápida, similar à inteligência artificial. Só que para mim gravar lá, eu tenho que transformar meu texto em embed. Certo? Boa noite, Felipe. Tá? Certo? Embed tem essa questão aqui. Transforma o texto que veio aqui em vetor. Então, vejam só. O que eu faço aqui? Eu tenho um diretório que eu elejo dentro da minha empresa, onde tudo que eu jogar naquele diretório, ele vai fazer download. Ó. Ele vai fazer download. E depois disso, ele vai converter aquele conteúdo em texto. Então, eu uso uma ferramenta chamada Dumpling, porque daí não importa que tipo de documento, etc., e ele tem várias opções, né? E eu transformo isso, e daí embed e guardo dentro do meu RAG. Agora nós temos uma versão disso aqui também para fazer isso no N8N. Tá? Eu publiquei hoje lá. Então, eu posso fazer armazenamento em cima de qualquer informação que eu tenho no banco de dados. Isso é um baita de um serviço que você pode fazer para as empresas. Oi, Felipe. Se tu pegar e for na outra rede lá, no Inema TDSX, do IU, e daí tu tá disponível aqui. Tá? A tela tá aí. Eu estou colocando aqui mais por causa do TikTok, só para pegar e o pessoal saber que eu estou fazendo a live lá. O TikTok está me dando muito ban, muito problema está me trazendo. Daí, em vez de eu ficar na live querendo administrar ele, mudei. Né? Isso é uma lição para nós. Claro que eu não sou ninguém dentro do TikTok, mas se todo mundo começa a notar isso e cair fora, o que era uma rede de alto desempenho está se indo. Né? Bom, voltando então, deixa eu fazer uma coisa. Eu vou fazer download dessa aqui e dessa aqui para mim explicar para vocês, certo? Então, isso aqui é uma forma interessante de você atualizar. Depois eu vou falar sobre o que eu publiquei um vídeo hoje, como mandar mensagem em grupos de WhatsApp direto automatizado. Eu vou ensinar passo a passo hoje para vocês. Tá? Beleza, Alexandre? Estamos aí. Então, olha só. Já que eu falei isso,
Se nós formos aqui em... Cadê você? N8N aqui, ó. Agente N8N, agente de venda WhatsApp N8N, J2 agente Anitim NO. É um outro que tem aqui. E tem mais um. Cadê você? Deixa eu ver se eu... Será que eu não divulguei ainda? Não. Tá. Eu não divulguei ainda, não botei aqui. Mas tá, vai estar disponível hoje ainda aqui. Beleza, então. Voltando aqui para o Make, tá? Deixa eu pegar aquele outro cenário. Vocês viram que eu saio e abro. Por quê? Muitas vezes quando tu abre em cima do mesmo, ele não muda o nome e daí eu perco o cenário antigo. Então eu criei o hábito sempre de sair. Daí vamos abrir aqueles lá porque é muito importante essa automação. Ó. Então o que é essa automação? Eu pego, né, espero tudo que mudar dentro do Drive, certo? De um diretório qualquer que tu tem na nuvem. Ele vai, chegou alguma coisa, ele vai fazer download, vai converter para texto, né? Eu seto isso como múltiplas variáveis, né? E eu daí faço embedding e aí eu faço insert, update no meu vetor, né? No meu RAG. Então, veja, é muito simples, você deixa isso automatizado, rodando sempre. Você podia dizer uma vez por dia, 5 vezes por dia e assim por diante. Talvez uma vez por semana, como você quer. Tá? Eu não sei o que tu está querendo saber, investimentos. Da comunidade, 12 ou 15 por mês, tá? Bom, isso aqui, pessoal, eu posso implementar de graça praticamente. Tá? Ó, o único talvez tem custo dependendo do valor que tu tem no Dumpling. Mas daí tu pode usar outro sistema de conversão de arquivo para texto. Porque isso aqui se chama limpar. Tá? Isso aqui é converter, que se chama embed. Então isso aqui eu converto para RAG, né, para vetor. Isso aqui eu converto para texto, que aqui tu pode ter planilha, doc, PDF, o que for. Tá? Beleza? Vamos pegar o segundo cenário agora. Segundo cenário, o que eu tenho? Eu tenho um exemplo de que eu poderia fazer com que eu tenha um contato com o cliente, então podia usar um formulário qualquer, podia ser um chatbot, podia ser e-mail, podia ser o que eu quiser, que seria o cliente solicita alguma coisa. Eu converto isso em texto, certo? Então aqui os passos é transformar aquele formulário em texto. E aí eu faço de novo o embed, coloco em cima, né, no vetor, e aí eu poderia até criar alguma coisa aqui relacionada a isso e devolver para o cliente. Vamos pensar o seguinte: o cliente está pedindo uma proposta. Eu venho, né, recebo aquilo, converto tudo a texto, gravo dentro dessa ferramenta,
E aí eu busco informações lá sobre o que ele pediu. E aqui podia ser OpenAI, o que for. Aqui está se usando o Cloud, só para mostrar que eu posso estar usando qualquer ferramenta, cada uma tem sua vantagem. E eu mando a proposta de volta para o cliente. Beleza? Bom, então o que, que acontece? Eu posso deixar a segunda automação, né, do meu RAG rodando lá. Isso podia estar, chegou, né, ele podia rodar de tempos em tempos, ou podia estar rodando direto. Eu determino como eu quero isso. Ó, que nem aqui eu defini, no caso, que é a cada 15 minutos. E o terceiro é uma automação, parece mais complicada, mas não é. Eu tenho dados dentro da minha, né, da empresa. No caso, a gente estaria usando a Airtable, que é um sistema de banco de dados. Então, toda vez que tiver um disparo de alguma coisa lá que eu quero dizer, por exemplo, eu quero mandar mensagem para todos os clientes sobre uma proposta ou um evento que eu vou ter. O que, que ele faz? Ele vai buscar informação lá, certo? Ele vai disparar que teve uma ação. Vai buscar informações sobre aquela ação, né? Vai pegar esse conteúdo, organizar, né, no ChatGPT para fazer um textão, etc. Vai jogar, vai transformar isso em embedding, vai buscar informação dentro do sistema da Pinecone, que é o vetor, e ele vai ficar buscando tudo que ele tem sobre aquilo. Então, aqui o que, que eu tenho? Eu posso estar usando toda essa informação sobre aquele evento, posso estar buscando informações sobre o usuário, se eu quiser também, certo? E aí eu transformo isso, né? Eu tiro tudo isso e depois eu desdobro em várias etapas, que é o que eu tinha aqui dentro. Eu busco de novo informações, certo? Aqui poderia ser o seguinte, ó. Aqui eu busco de um evento e aqui eu busco sobre aquele evento para o perfil da pessoa, certo? Então eu posso definir as duas coisas aqui. Ele faz, ou seja, eu repeti uma para o evento e uma para a personalização. E aí eu trabalho com a ferramenta de gerar o e-mail personalizado. Ou seja, isso aqui, pessoal, todas essas empresas médias, grandes ou pequenas, é um trabalho fantástico para poder implementar. Tá? Então, eu quis mostrar de novo isso aqui, né, essas três automações, porque elas se complementam, né? E você pode fazer um atendimento ao cliente, né? Outro buscar incorporar dados no teu RAG, né? Na tua base vetorial. E o terceiro, você pode fazer ações de vendas, ações de lançamento, ações de como quiser. Imagina, para a tua base de dados ou para os leads que tu colheu. Beleza? Obrigado, Ale. Show de bola. Então, tá? Mostrei isso aqui para vocês porque eu digo assim, ó, vocês têm que construir isso. Isso já é um outro nível de automação, apesar de ser muito simples, muito fácil de configurar. Mas transforma as coisas. Então, o 65 é uma... Deixa eu ver, esse aqui agora eu já nem me lembro qual é que eu tinha. Só para falar de vocês. Ah, esse aqui é o 61, tá?
O 65, que é outro que eu falei, que vocês têm que treinar isso aí, cara, para dar um up. Aqui é aquela bem completa aqui, ó. Certo? E aí, tem mais, né? O que nem o J58 aqui, é outro que trabalha com RAG aqui, ó. Qual é essa jogada? Todo teu resposta de e-mail automática será pelo RAG. Certo? Também, chegou e-mail, ele vai transformar, vai buscar na base como é que deve responder e manda e-mail de volta. Tá? Então, se nós pararmos para pensar, é o 61, o 65 e o J58. 58. Ó, todos esses três aqui, certo? Praticamente todos eles têm RAG. Deixa eu botar aqui até o... Na dúvida da automação. Olha só. Para RAG. Depois eu melhoro aí, só para não esquecer aí, já que eu estou falando isso para a galera. Bom, deixa eu ver, já é 8 horas, sim. Então, eu falei que às 8 horas eu ia fazer transmissão hoje. E nessa transmissão aqui, eu queria mostrar sobre... Cadê você? O E46. Qual é o objetivo do E46, pessoal? É só fazer isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver. O objetivo é essa parte aqui no final. Por quê? Porque esse cara vai mandar mensagem ou qualquer coisa que eu queira para um grupo que eu criei. Então, o grande problema hoje é como é que você vai mandar mensagem de forma automática para os grupos do WhatsApp. Então, a estratégia aqui é criar esse cara. E aqui está um exemplo. Eu busco na internet informação de notícia pelo SERP API, que é de graça, um serviço do Google. Claro que se eu quiser eu pago, mas é um serviço de notícia do Google. Daí eu pego e uso o Perplexity para tornar aquele conteúdo melhor, porque ela é muito melhor do que o Google de buscar notícias, respostas e tudo mais. E aí eu pego o ChatGPT, certo? Transcrevo isso, faço, né, uma mensagem, porque ele é muito bom de redigir, e aí eu mando para os grupos. Então, imagina que eu tenho um grupo de advogados, eu tenho um grupo religioso, eu tenho um grupo de política, eu tenho um grupo do que eu quiser. Todas as notícias daquele dia eu posso fazer automático para o grupo. Beleza? Então, como é que nós fizemos isso? Tá? Eu até botei isso na internet aqui, deixa eu ver no Instagram se alguém se interessou por isso. Ó, aqui eu botei, ó. Automação de mensagem grupo do WhatsApp. Automatize grupo de WhatsApp. Tá? Botei aí. E até disse, quer live no YouTube, Nema TDSX. Eu botei isso aqui e o que eu falei? Que hoje eu ia estar fazendo live disso aqui, explicando. Então é o seguinte, para isso, pessoal, a gente tem que ir, certo? Numa ferramenta chamada Rapid API.
Ó, Rapid API. Ó, mas tudo bem, eu já tenho ela aqui, ó. rapidapi.com. Para quem é já da comunidade, ó, tá? Eu tenho todo o texto aqui para passo a passo do que nós vamos fazer aqui. E aqui embaixo, um texto bem direto. Esse aqui é um passo a passo. Hoje de tarde eu peguei, refiz e botei tudo aqui para quem é mais direto, que as coisas diretas tá aqui, ó, é só pegar e fazer. Certo? Mas mesmo assim, eu vou passar aqui na live como é que fazer isso, como criar esse recurso para que eu tenha acesso aos grupos de WhatsApp. Tá? São grupos que eu vou criar, então é importante isso. Tá? Eu não consigo entrar nos grupos e fazer spam, porque o nível de segurança é isso. Mas seriam os grupos que você criar através desse recurso. Tá legal? Deixa eu ver só se eu... Tá, eu mandei um aqui. E aqui eu mandei outro. Sim, tá legal. Então tá aqui as automações. Então vamos lá. Qual é que é o nosso trabalho primeiro? Eu vou me logar aqui. Então, você se cadastram aqui, você não paga nada para se cadastrar, e dentro do sistema de cadastro, vocês vão pesquisar WHIN, ó, e vão achar o Win. Então, esse é o jogo, cara. Essa API vai permitir eu acessar o WhatsApp em grupos, certo? Então você é Win só. Eu já coloquei lá na lista e coisa. Daí o que acontece? Como aqui eu já me loguei, aqui aparece Test Endpoint, mas para vocês vai aparecer Subscribe. Daí tu clicaria em Subscribe aqui e ia cair nessa tela igual. Daí o próximo passo, o que é? Você vir aqui embaixo e dar Sign Up. Ó, Sign Up e Get Sign Up. O que acontece? Você vai aparecer esse campo aqui, ó. Esses dados aqui. Certo? Então, o que acontece, ó? Em primeiro lugar, tá? Nós vamos copiar isso aqui. Deixa eu só ver lá no passo a passo para mim não me perder da ordem. Deixa eu ver. Acessar, subscrever, visite tá, certifique que a API tá, evite o outro. Clique no subscribes, ok. Então, você vai enviar uma mensagem para um caminho. Ah, isso aí mesmo. Ó. Quando você vir aqui, ó, e clicar nesse Get Sign Up, você vai aparecer essa tela de novo, mas aqui, ó, External Doc. Esse External Doc você clica. Aqui ele explica como é que funciona e aqui ele manda você ligar para esse número, ó. Ele manda você mandar uma mensagem para esse número. Daí você manda uma mensagem do teu WhatsApp para esse número. E a palavra é para mandar Win, certo? Olhando lá, passo a passo, ó. Você receberá uma mensagem com contatos, né? Quando você mandar essa mensagem. E daí você tem que mandar o teu... Deixa eu chegar ali. Certo? Daí você pegou e mandou uma mensagem Win para ele. Foi para eles. Agora, o que acontece? Ele vai te mandar de volta um cartão, ou seja, um contato.
Nesse contato, você clica e manda uma mensagem, né? Para mandar uma mensagem, abriu a seção daquele contato na tela, do WhatsApp normal. E aí você salva aquele retorno que ele deu, você salva nos teus contatos. E aí que está o macete. Quando você salvou naquilo lá, você envia para ele, para aquele número que você recebeu, naquele contato, você manda o contato, o card. Certo? Então, só para voltar aqui e vocês verem, eu tenho que mandar de volta para ele o card. E não dá para usar o web. Não dá para usar o WhatsApp e o web. Tem que ser do telefone. Certo? Então, é uma pena que quem tivesse aí já tentando fazer, eu podia esclarecer aqui. Esse é o primeiro problema que pode acontecer com quem está tentando fazer. Eu vou repetir essa parte. Tá? O que acontece? Você chegou e manda para esse contato uma mensagem chamada WIN. W-H-I-N. Foi para ele, daí ele vai te retornar um card, um contato. Nesse contato, tu não dá adicionar, tu dá clicar na mensagem, ele vai abrir, né, o contato que ele te mandou. E ali sim tu salva como contato. Quando você salvou como contato, tu envia para ele esse contato que tu salvou. Ele quer validar se tu realmente salvou como contato no teu telefone. Tá? Certo? Então, essa parte foi feita. E daí, o que ele faz? Daí, ele vai te mandar uma mensagem com um código de 5 dígitos. E tu tem que usar ela em 30 minutos. Daí, nesse caso, voltamos para a nossa telinha aqui. Certo? Nessa telinha aqui, eu vou pegar aqui embaixo onde que eu cliquei, né? Porque provavelmente vocês estão nessa tela, tu volta para a tela anterior. Aqui embaixo, você vai ter essa informação. E aqui, ó, você vai ver que tem o número 1, 2, 3, 4, 5. Aqueles 5 códigos, tu tem que substituir aqui. Mas tudo bem, tu copia aqui, e aí, o macete 2. Macete 2. Você vai para o Make e vai criar um novo cenário. E você teria que criar um módulo. Mas aqui tem o macete 3. Você vem aqui embaixo, ó, à direita. Vocês não veem isso, mas você clica ali na inteligência artificial do Meta, que é essa tela aqui. E aqui embaixo você dá Ctrl V, aquele conteúdo lá. Ó, repetindo. Você estava aqui, copiou esse conteúdo, aqui tem uma forma de copiar, né? Ou senão tu marca. E aí você vai lá no Make, e aonde tem na direita embaixo, tu clica aqui e manda enviar. O que vai acontecer? O Make vai criar, ó, criou um Make Request para ti não preencher todos os dados, ó. Daí eu vou dar 2 cliques em cima, ó, ele já colocou todos os dados aqui como deveria ser. Única coisa que falta é colocar os números aqui. Certo? E aí, quando tu colocar esses números aqui, né, o que tu recebeu, você salva, tá? E manda rodar. Certo? Daí, quando você mandou rodar, o que vai acontecer? Você vai receber no teu WhatsApp uma mensagem com um link. Certo? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Ó, deixa eu ver. Tá. Daí você vai ali, manda esse código, né? E daí o que vai acontecer? Você vai criar um novo cenário, botou aquilo lá. Isso aí. Daí você recebeu o link,
para validar. Muito bem. Aí você tem a outra parte que é aqui. Opa, aqui. Você vai fazer o enroll. Tá? Ó, em Grupo Operator, na esquerda, você vai fazer o enroll. No enroll, o que você faz? De novo, vai copiar aqui, certo? E vai de novo para o make, certo? Isso já não interessa mais. Tá? E vem aqui de novo ali na inteligência artificial e dá Ctrl V. Manda rodar, ele vai gerar um novo. Ó. Ó, esse aqui é o primeiro, tá? Ó, tá número 1. Esse aqui é o 2. Eu posso deletar se eu quiser, mas eu estou deixando aqui só para vocês verem. Esse segundo, se eu dou 2 cliques, ó, tá vendo que é get, tr, tqr, né? O resto tá tudo legal e tudo é só salvar e rodar ele de novo. Tá? Não faz o link, nada. Para rodar, tu só roda aqui. Run mobile only. Certo? Então, agora, o que tu fez? Tu ativou. Ele deu direitos a você criar grupos. Tá? Essa parte foi feita e está pronto. Pode deletar os dois, tu não precisa mais deles. Eu vou deixar os dois aqui em cima. Né? E aí, nós vamos para onde que diz aqui, à esquerda, Create Group. Quando você dá Create Group, a mesma coisa. Você vai pegar esse texto aqui, copiar, fazer a mesma coisa aqui. Ó. Vem aqui, botando à direita, manda rodar. Ele vai criar mais uma, vai ser o 3. Eu já explico depois, pessoal, para vocês aí. Tiro dúvida, etc. Ó, ele criou o terceiro, o número 3 está aqui. Vamos clicar aí só para ver o que ele tem dentro. Tirar os links. Ó, Create Group. Tá? Rapid API, papapá, Windows, papapá, etc. Ou seja, não tem que alterar nada. Apenas você vai salvar e rodar ele para criar o grupo. Certo? Boa noite, quem está chegando. Então, agora criou o grupo. Se tu olhar lá no teu WhatsApp, está criado um grupo. Basta você ir lá e mudar aquele grupo. O que acontece? Quando nós criamos agora o grupo, certo? Eu tenho a referência. Isso aqui também posso deletar. Eu não preciso mais. Agora, se eu quisesse criar um segundo, um terceiro, um quarto grupo, tudo bem. Certo? Beleza. Agora, nós vamos lá de novo no Win. Ó, e vamos dizer, send mensagem to grupo. A mesma coisa, ó. Copio isso aqui. Vou lá dentro do Make e vou chegar aqui, ó, de novo dar e mandar executar. Ele vai criar o quarto. Ó. Esse quarto, vamos dar uma olhada. Olha só. Send grupo, papapá, papapá, e aqui embaixo, ó, é o texto que eu tenho, que eu quero mandar. Então, tu pode vir aqui e escrever o que tu quiser. E aí você pega, né, e roda. Opa, deixa eu... E quando você rodar, ele vai gerar para o teu grupo lá, vai mandar mensagem lá. Beleza, então esse aqui que é importante. Eu vou pegar, copiar esse cara e guardar sempre ele, porque ele vai ser a minha forma que eu tenho de jogar adiante. Ó.
certo? Eu botei 1000 cenários só para salvar aqui. E aqui, deixa eu ver onde que está. Não, não está aqui. Não botei no grupo aqui. Vou achar ele. Aqui, vamos ver. Ah, beleza, está aqui ele. Olha só. 1, 2, 3, tá. O quarto eu tinha o primeiro, eu deletei. Aqui vocês podem observar, ó, que é o meu send de grupo, papapá, tem né, o código que tem, e aqui embaixo a mensagem que eu quero mandar. Então, se eu quiser automatizar, basta eu pegar esse aqui, esse aqui, copiar ele, copiar o módulo, e eu poder usar ele em qualquer automação. Por exemplo, eu vou pegar essa automação aqui. Ó, se eu pegar essa automação aqui e eu fosse dizer o seguinte, eu quero aqui criar um novo módulo, que é o ó, e eu dou 2 cliques aqui agora e vou aqui embaixo, onde tem a mensagem. Ó, come uma fruta, filho. Ó, aqui eu vou botar o resultado, ó. Certo? Então, o resultado dessa poderia para o Facebook e para o grupo. Mas não, eu vou fazer outra coisa. Eu vou pegar e fazer um clone aqui, levar a informação para cá. E aqui eu vou ajustar esse texto para ser apropriado para mandar para o grupo de WhatsApp. Quanto tu comeu já hoje? Tadinho. Pode. Uhum. Beleza? Viram como é fácil? Então você vai... Aonde tu levar isso aqui é o grupo que tu tem. E assim tu pode criar vários grupos e implementar do jeito que você quiser. Dúvidas? Parece complicado, mas vocês viram que passo a passo não tem erro. Deixa eu ver se eu tenho um outro cenário aqui que eu fiz isso.
Pode. Eu estava querendo ver E26. Dois. Eu não deixa eu baixar o. Eu achei que eu tinha aqui. Ó, vou baixar esse cara aqui. Eu abro novo. Cortar. Pegar esse blueprint que eu baixei. Ó, aqui está aquele exemplo que eu falei. Está tudo certo aqui. O que eu precisaria mudar? Esse valor aqui. Então, esse valor que torna eu, é um tipo uma chave daquele grupo. E aqui eu coloco o grupo que eu quiser, o conteúdo que eu quiser daqui. Aqui está um exemplo que eu falei, de um grupo de advogado. O cara busca tudo que for de notícia relevante, né? Ele condensa isso aí, aliás, ele buscou, desdobra para que o Perplex pega um por um das notícias que tem, né? Agrega, e aí entrega para o ChatGPT fazer o texto, né, de forma mais humana possível e entrega para o grupo. Beleza, pessoal? Deixa eu entender o que o pessoal está perguntando agora. Beleza, Felipe? Justino, boa noite. Veja só, Alexandre, aqui é um exemplo, entendeu? O que importa é você ter esse aqui, tu copiaria para qualquer um lugar, e lembra, aquela chave lá que eu usei é uma chave D, né, que vai tornar para aquele grupo. Cada grupo ele vai criar uma chave. Essa é o número 46. E46. Essa aqui é E46. Tá? E daí dentro do E46 eu já coloquei os três desses aqui, ó. Só para vocês lembrarem, mas o processo está aqui, ó, muito fácil de seguir. Hoje de tarde eu peguei e fiz isso aqui de novo, aqui embaixo, ó. Essa parte aqui, ó, bem no final. É bem passo a passo, não tem erro, é fácil de fazer. Só que os dois macetes é lembrar que a gente tem que mandar o cartão do celular para eles. E outro macete é que a gente usa lá a inteligência, né, do... Deixa eu tirar minha tela aqui para mostrar para você só. Ó. Tá vendo? Eu usei sempre esse aqui, ó. Daí tu vem aqui e cola aquele conteúdo aqui. Não tenho mais aqui. Mas é aquele texto aqui, ó. Esses textos lá que tu busca, né? Então, com isso, eu vejo quanto a gente que me manda mensagem e é feito tudo manual, ele manda uma vez por dia, né? Contador, advogado, etc. Então, com essa automação, ele cria um grupo, né? Que nem eu tenho aí um amigo meu, que ele tem mais de 1.000 pessoas que são clientes deles e ele manda todo dia as notícias importantes sobre questão da justiça. Tá?
Essa aqui é voltada para o WhatsApp. É que do Telegram tu já consegue fazer com o boot dele, né? Tu faz direto com o Telegram. No WhatsApp, não. O WhatsApp, tu conseguia mandar mensagem lá pelo WhatsApp pessoa a pessoa, mas tu não conseguia nos grupos. Eu até publiquei aqui, teve um cara que disse que sim, que já tem isso há tempo, mas eu não acredito. Eu até perguntei para ele, não sei se qual deles aqui. Tá? Acho que nesse aqui. Mas eu nunca tinha visto isso do WhatsApp de grupo assim, ao menos que tu pague, né, para ferramentas aí e o valor bem caro. Tá? Então, realmente essa automação, ou seja, esse procedimento é muito fácil, muito bom, vai ajudar muita gente. Eu queria fazer essa live aqui para mostrar sobre isso, passo a passo, assim, ó, tirar as dúvidas. Beleza? Bom, se ninguém tiver mais dúvidas sobre isso, vamos mudar um pouco de assunto, que é o seguinte. Eu estava estudando a fundo sobre o DeepSeek, né? Primeiro que eu fiz um vídeo aí dizendo que, né, o Queen Max supera o DeepSeek. Sim, de tudo, né? Tu imagina. A questão, claro, que se tu tem teu grupo e tu for lá mandar mensagem manual para o grupo, tá tudo bem. Mas se tu quer automatizar isso, é o caminho. Se tu quer que ele busque na internet informação e entregue para o pessoal, né? Tu fizer um bom prompt, vai trazer conteúdo super relevante, atualizado. Então tu não precisa se preocupar. É como se fosse eu cadastrar lá para receber minhas mensagens. Então eu poderia estar buscando na internet, eu aprovo apenas e já vai lá para o grupo, ou para os vários grupos que eu tenho. Beleza? Bom, falar sobre o Queen Max, tá? Se falou muito, o pessoal falando do Queen, né, do Queen 2.5 Max e tudo, eu já testei, ele era bom, né, tem vídeo sobre ele, aí é lá para baixo, hein? Só que o que acontece? A comparação que os caras estão fazendo, certo? Que o Queen Max supera o DeepSeek, supera o OpenAI, na verdade supera porque eles estão comparando com a versão V3 e não a V3R1. Outra coisa, eles estão comparando com o GPT-4 e 4O e não com o O3 ou O1. Então, as comparações, quando eles começam a fazer, a gente tem que olhar e verificar. Tanto que meu irmão chegou, mandou mensagem para mim e disse: ó, tu viu, superou o DeepSeek. Eu digo, não, fui ver, né? Porque a gente sempre pode ter uma informação nova. Então, na medida que eu olhei isso, não é. Outra coisa, pessoal, quando nós entramos, que nem com o Open Router, para usar Open Router, tá? Seria uma solução muito boa, todos nós estar usando o Open Router, onde eu só mexo um LLM, e quando eu configuro, eu posso dizer qual é a LLM que eu quero usar, né? Qual os modelos que eu quero usar, e assim por diante. Deixa eu ver onde que eu defino. Aqui eu acho que é. Isso, ó.
Eu posso definir já o default model, né? Que nem eu botei o DeepSeek R1 Free. Né? Tem vários deles. Né? Eu estou usando esse cara aqui quando eu estiver usando o router. Só que eu não tenho como estar usando assistentes. Os assistentes são baseados em cada uma das ferramentas. Então, isso já compromete, né, desenvolvimento de automação de alto nível. Porque daí eu não vou poder usar as threads dentro do sistema. Então, só para comparar, né, daqui a pouco eu vou migrar tudo para cá. Quando tu vai migrar para cá, já não é bem assim. Então, é um alerta para todo mundo quando está pensando em automatizar. Você sabe que cada vez mais o fato de tu usar assistente traz o benefício de ter as threads. Né? Quer dizer, eu tenho armazenado todas as conversas preliminares. Tá? Eu mover para cá. Voltar para o teu cantinho. Tá legal? Eu estava mostrando e estava atrás da minha imagem aqui. Então, eu posso estar selecionando o default ou escolhendo lá. Só que eu perco a capacidade de usar os assistentes. Oi, beleza. Olha só, Alexandre, eu estou pegando as lives e estou levando dentro da automação apropriada. Então, que nem a live de ontem, o que eu discuti? Vai naquela automação. A live de hoje vai na tal automação. Então, estou colocando também assim. Tá? E estou nomeando elas depois. O problema é que as lives eu acabo falando um pouco de uma coisa, um pouco da outra coisa. Tá? Até porque, para mim, o objetivo da live é justamente isso, né? Trocar ideia com vocês. Outra coisa, né? Todo mundo que tem problema, eu já disse, vai lá para a comunidade e me chama. Eu estou respondendo todas as mensagens no grupo VIP. Tá? Então, quando vocês vêm aqui no VIP, ó, aqui já tem mais 10 mensagens aqui, mais uma mensagem aqui. Ó, pelo jeito, ele só deu um ok de volta, o outro só disse obrigado. Mas eu tenho passado o tempo todo em revista isso aqui, ou quando alguém me manda no pessoal, ou dentro das automações. Eu estou focando no Make. Em março, eu vou focar no N8N para dar base para quem não conhece, né, as coisas. Mas, por enquanto, eu estou focando no Make para dar base para todo mundo. Certo? E em março também eu vou criar um grupo só de básico, de pessoas que querem aprender o básico, como se fosse um curso. Tá? Eu vou fazer, né, cada dia uma live para fazer um curso de 10 dias, 30 dias, vamos ver. Pessoal, tem mais aí, ó, 20 minutos para tirar dúvida do que vocês querem. Outra coisa que hoje eu falei, até divulguei lá nas novidades, ó. Vendas de alto valor. Ontem de noite teve na live, teve mensagem que o pessoal também me mandou. Quanto eu cobro para automação? Eu estou começando. É as primeiras automações. Quanto eu cobro? Né? E eu gosto sempre de mostrar um pouco do meu ponto de vista. O início da minha carreira de tecnologia, eu passava fome, eu não tinha nem comida direito. Eu comia pão, banana, essas coisas. Né? Levava roupa para lavar, e daí os caras me pagavam táxi, eu ia de ônibus para economizar, para sobrar um troquinho. Então, no início da carreira, eu queria fazer as coisas para os outros, a troco de comida. Né?
Hoje eu diria, para quem está começando, você tem que ter cliente, você tem que ter experiência. Não adianta você sair de uma faculdade sem experiência. Tanto que na medicina, o que eles criaram? Residência. Né? Você vai fazer experiência. Então, se tu pegar, né, umas automações, que nem essas aí que eu mostrei hoje, e chegar num salão de beleza, tá? Numa academia, numa amiga nutricionista, numa amiga fisioterapeuta, qualquer, no advogado, aonde for, e você fizer 1, 2, 3, e simplesmente eles só pagarem para ti os custos, já está valendo. Mas aqui, tá, eu estou colocando um conteúdo de muito valor para quem já está pensando e já está estruturando. Quanto é que vale? Né? Quanto que vale um curso presencial meu? Quanto que vale uma palestra minha? Quanto valeria uma mentoria minha? Então é isso que a gente tem que pensar e ver quem é teu público, quanto ele pode pagar, quanto vale para ele esse conhecimento. Que nem, olha só, eu juntei uma turma de reitores, né? E eles queriam, em 2 dias, ter uma visão geral do que é inteligência artificial para automação, tudo. Como eles têm uma visão de alto nível de gestão, eles não conhecem as coisas técnicas. E eles buscaram alguém que tinha uma linguagem apropriada para eles. Então, esse foi um valor muito alto que eu pude cobrar. E eu nem estava preocupado na questão do valor, e sim em entregar um conteúdo que para eles faria significado. Certo? Então, para eles, eu cobrar por 2 dias R$10.000 foi barato para cada um deles. Certo? Então, pessoal, né, aqui eu fiz um trabalho de vendas de alto valor, estratégia de sucesso. Né? As perguntas, né, que tu tem que fazer para descobrir, né, como é que está a tua situação dentro da autoridade. Ou seja, quanto se acredita. Hoje, muita gente compra as coisas porque alguém vendeu que ele é bom. Se ele é bom ou não, é relativo. Né? Mas talvez porque tu não tem conhecimento nenhum e tu tem recurso, tu vai pagar bem. Tá? Então começa a tu ter essa introdução. Aí tem que ver, né, o que acontece, qual é que é as restrições. Por exemplo, não adianta eu querer cobrar 100 mil para fazer mentoria se eu não tenho tempo ou se eu não quero. Né? Então, eu também tenho que analisar outra coisa. Qual é os gargalos do teu negócio? Será que você tem problema de tráfego, de conversão, de preço, de retenção? Por exemplo, olha nos meus canais. Vamos olhar como se fossem meus canais. Né? Como é que está a análise de tráfego? Será que quando eu entro lá no Instagram, eu estou tendo bastante visualização, eu tenho bastante conversão, né? Será que o preço meu está bom, barato, aonde que está? Será que as pessoas estão desistindo depois de comprar uma vez alguma solução tua? Então, tu tem que identificar isso e o tempo todo fazer essa análise, certo? Porque talvez hoje tu estava muito bem colocado e daí vem alguém para concorrer contigo, certo? Análise de números, né? Como é que está indo as vendas? Como é que está indo as recompras? Como é que tu foca no gargalo ou tu vai, né, otimizar outras áreas? Então, um dos grandes problemas é as pessoas focar em outras áreas e esquecer os problemas, certo? Então, por exemplo, isso é uma coisa. Muita gente diz, por que tu não automatizou assim, assim? Eu disse, porque eu estou validando, certo? Estou descobrindo
as limitações das pessoas, descobrindo a limitação da gente e assim por diante. Né? Outra coisa, precificação e erros comuns. O preço está alto, o preço está justo, mas é caro. Ele é ótimo valor, ele é muito baixo. Então eu posso estar ajustando isso. Né? Muitas vezes tu fez um preço e daí quando foi ver, o imposto, mas isso mudou, né? Tu mudou de alíquota, tu estava numa alíquota boa e agora tu mudou para outra, vou ter que ajustar os preços. Né? Então tu tem que ver. E daqui a pouco, se o teu preço está alto e não tem cliente, muda a estratégia. Né? Então, ajuste de preço, tu tem que fazer isso. Né? Você tem que ver as provas sociais que tu pode mostrar, o atendimento que tu possa dar. Né? O teu produto, né, ele é premium. Como é que tu consegue agregar valor, a percepção de valor para os outros? Então, daí quando você fala em high ticket, é justamente isso. Né? O que é? Como é que eu poderia fazer um high ticket e escalar? Porque se eu não consigo escalar, vira um problema. Então, é essa questão que tu tem que descobrir. Aqui está um exemplo de uma agência de automação, que eu vejo que poderia ser automação não de marketing, mas pode ser automação de qualquer. Você faz um plano básico anual, sempre a visão que tu tem que ter é quanto você vai cobrar por ano, né? Que forma que tu tem que fazer. É que nem eu disse assim, vamos fazer em torno de 10 a 15 reais a VIP por ano, mas se fechar um ano, vamos fazer a 100, quer dizer, deixa o pessoal testar, gostou, tem vantagem em fechar o ano. Então, são as estratégias que você está usando, né, para que o cara realmente tenha valor no que tu faz. Né? Então, melhoria, etc., que tu faça. Né? Você pode estar usando a fórmula A, que é pesquisa, ação, feedback o tempo todo. Né? Eu descobri, por exemplo, como o TikTok, aliás, como o Instagram, melhor, estou falando errado, como o Telegram tem problema de segurança, ele cria 1000 bloqueios e as pessoas não têm, né, o e-mail e o telefone cadastrado, já tem um problema. Né? Já tem um problema que o que eu queria automatizar já não funciona, que coisa em outros países funciona. Então, sempre no Brasil, nós tivemos muitas dificuldades porque nós temos comportamentos diferentes de outros países. Os latinos, em geral, são assim. Certo? Então, aqui dá uma geral para você sobre isso. Tá? Eu fiz esse material todo para que quem quiser pensar no seu negócio e crescer, trabalhar com isso. E claro que daí, aqui em cima, aliás, deixa eu ir para lá. Aqui eu só fiz um resumo, mas aqui, ó, está todo um texto trabalhado bastante. Eu fiz uma pesquisa grande. Então, quem está pensando em trabalhar, já está num nível de cobrar, verificar, fazer estratégia de como vai vender SaaS, como é que tu vai vender manutenção, como é que tu vai vender a automação, tá? Aqui bastante conteúdo para você, né, discutir e ver como é que poderia ser. E daí pega isso aqui, leva para o ChatGPT, conversa mais, você tem a informação para isso. Tá bom? Deixa eu ver aí as perguntas. Olha, o Alexandre colocou uma coisa aí. Por exemplo, ele falou com o corte de cabelo, que ele não quer automação porque prefere contato pessoal com o cliente, já que os outros que cortam com ele gostariam de ter uma automação. Uma das coisas é o seguinte, tem gente que não está preparado ainda para mudança, lembra?
toda mudança de tecnologia, de comportamento, leva 10 anos. 5 anos dos caras que nem eu e muitos de vocês que estão querendo na frente, e os outros que estão resistentes, assim como hoje tem ainda gente, né, resistente em rede social, resistente em celular e assim por diante. Tá? Toda essa questão que eu vejo é o seguinte, por isso que muitas empresas se destacam, porque elas são de vanguarda, e as outras vão perdendo o mercado, é natural. Então, tu tem que levar para quem está pronto para fazer esse trabalho. Imagina, pessoal, eu passei por isso nos anos 90, quando nós tínhamos que convencer as pessoas a usar um PC, em vez de fazer tudo na mão, de usar um PC em vez de usar calculadora, de usar um PC em vez de usar máquina de escrever, datilografar. Imagina, o cara usava a máquina de datilografar e tu dizia, não, se tu usar o redator da Itautec, ou se você usar um PC no Word, você não precisa usar borrador, não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa mimeógrafo, não precisa isso, não precisa aquilo. Era muito difícil. Depois, quando chegou mais adiante, na hora das redes, o cara não conseguia ver benefício de implementar as redes dentro da empresa, nem usar e-mail. Para que eu vou querer e-mail? Ele dizia assim, mas se eu quero falar com o colega do lado, eu levanto e vou lá. E eu dizia, daí vinha toda aquela história, dizia, tudo bem. Mas se ele não estiver ali, tu tem que mandar um recado para ele, tu vai botar um papelzinho na mesa dele, não é isso que tu ia fazer? Esse papel pode cair. Como é que tu vai saber se ele leu ou não leu? Né? E a gente daí tinha nos e-mails, por exemplo, da Novel, que era o grupo Wise, e outros, que quando ele recebia, vinha uma notificação que ele tinha aberto, ou que ele tinha recebido, assim como hoje tu tem no WhatsApp. Aliás, que é um absurdo que tem gente no WhatsApp que não deixa você saber se ele leu ou não leu. Quer dizer, em vez dele chegar e te ajudar, porque ninguém tem obrigação de ler a hora que quiser e pode ler e responder a hora que quiser. Que nem eu digo assim, o cara, Ney, o que tu acha disso? Eu digo, não sei, ainda não... Eu preciso maturar essa ideia. Então não importa se eu vi ou não, mas é comportamento das pessoas. Então muitas pessoas do meu círculo, eles escondem de saber que ele leu ou não. Tá? É a opção dele. Eu acho errado, mas é a opção dele. Né? Outra coisa, né? Nos anos 2000, o uso da internet, né? O uso do e-mail para fora, o uso da página, né? Tudo é uma guerra. Ou seja, é uma evangelização. Né? Leandro, internet descasca com pulso, né? Eu fui um dos primeiros a criar BBS aqui, lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente usava 8 linhas de BBS para atender a demanda dos técnicos que estavam em campo e precisavam drive. Não tinha internet. Então a mesma coisa agora. Certo? Então é natural que nós vamos ter muita gente ainda resistente, mas
vai acontecer um momento que esse cara vai te chamar, porque tu foi lá, falou. E daí tu vai dizer, bom, eu posso te atender, só que agora eu vou te cobrar 1.000 e mais 300 de manutenção por mês, se tu quiser. E cada vez vai subindo mais, porque tu vai ter mais gente ou tu vai escalar o teu serviço. Agora, cuidado com uma coisa. Quando você customizar demais para um cliente, você fica escravo dele. Mesmo que ele te pague. Então, a ideia é tu criar um produto padrão que seja replicado para aquele tipo de perfil o máximo possível. Certo? Então, esse é o ponto que tu tem que ver. Porque eu me lembro que o sucesso que eu tive na vida foi porque eu aprendi a dar muitos não. Muitos não. Chegava a grande empresa e queria que nós fizesse as coisas de graça. Não. Eu dizia não. Ah, mas eu quero que tu faça um piloto aqui, um teste. Eu digo, beleza. Eu vou te cobrar R$2.000, R$5.000 pelo piloto, tantas horas no piloto. E quando tu fechar um negócio meu, eu te dou desconto. Eu te dou 100% de desconto, eu te dou 50% de desconto. Afinal, é meu serviço. Eu vou gastar minhas horas aqui. Eu não estou aprendendo contigo. Certo? Porque grandes empresas, o que eles querem? Sugar o teu trabalho. E muitas vezes nem é o dono da empresa, é o gerente que é um medíocre. Que te explora porque ele quer fazer H dentro da empresa e dizer, eu consegui, né? Consegui fazer tudo isso a um custo muito baixo, essa gurizada que estava aí me ajudou. E depois é capaz dele terceirizar isso para o sobrinho dele. Então, a gente só faz de graça quando a gente está aprendendo. Tá? Depois disso, tem o teu custo. Enquanto a galera está toda na praia lá, festejando, você está ali estudando, testando, virando noite. Oi, Justina, eu diria que tu nem customiza muito para cada um, certo? Eu diria que tu poderia dizer o seguinte, o que personaliza, né? Então, tu pode ter uma tabela que seria as informações sobre o cliente. Imagina, você fez um prompt, né? Padrão, uma automação tudo padrão, só que você busca, né? Na tabela, vamos ver se o 65 não me diz isso. Deixa eu ver se o 65, 61... deixa eu estava aqui. Isso aqui, ó. Olha só. Você faz essa automação sem mudar nada. Mas a informação que tu buscou aqui, ó, sobre o perfil do cliente, ela vai alimentar esse cara. Então, veja só, se tu fizer essa automação aqui, ou uma de venda, ou uma de atendimento, né? Você pode pegar, que nem eu mostrei antes aqui, você pode pegar e fazer aquele trabalho de buscar os documentos num diretório, ele levar para o RAG e agora ele tem informações. Então, se tu pegar essa automação aqui e tu replicar para todo cliente, tudo isso vai ser diferente, porque a informação aqui e a informação aqui, ela é única para cada cliente. Agora, a automação é única também. Ou seja, né, tu replica ela.
Então tu não tem mão de obra. O que tu vai gastar teu tempo? Ou tua equipe de desenvolvimento? Melhorar, melhorar, melhorar. E não acustomizar o que cada cliente quer. E isso tu tem que aprender a dizer não. E o não, muitas vezes, sabe como que é, Justino? É tu dizer assim, ó, eu cobro 1.000 dessa automação, mais 300 de manutenção. Se tu quer customizado, eu aloco um técnico para ti, mas é 10.000 por mês. Beleza. E aí tu contrata alguém, certo? Pagando aí que tá, né? Quanto é que tu vai ter que pagar para ele? Então, os 10.000, que parece muito, se tu pagar para ele 5.000, com os impostos, etc. Ah, mas eu terceirizo, mas depois vem uma lei e dá em cima de ti e tu tem que pagar, né, todos os impostos, etc., porque não aceitaram aquilo lá, e aí teu lucro, você foi. Então, por isso que é muito fácil de as pessoas criticar o cara, porque o cara está cobrando tanto, né, e pagando pouco para o cara que está produzindo. É que temos que ver que nós vivemos num país onde que, às vezes, as coisas não acontecem de forma transparente na legislação, né, na justiça e assim por diante. Ok, pessoal? Deu por hoje? Afinal, hoje é o quê? É domingo, né? Beleza. Ô, pessoal, eu tenho visto que o pessoal assiste minhas lives e ninguém nem dá like. Mas não importa, né? Ou pelo menos um ou dois. Leandro, não sei se tu entendeu o que eu estou sugerindo. Que tu implementa, muitas vezes não é o problema do sistema mexer, e sim entender como a empresa funciona para entrar dentro do teu sistema. Oi, Barbosa, depende do que tu quer automatizar, né? É que o like para mim não é o problema. O problema é que se vocês não dão like, não é entregue, né? Mas tudo bem, aos poucos o pessoal vai estar sabendo que eu estou fazendo as lives aqui e é uma forma que eu tenho de ajudar vocês além dos conteúdos que eu publico. Tá beleza? Mas é isso aí, ó. Nós até março é a base que eu estou querendo dar para vocês. Em março nós vamos subir a um nível e eu quero criar dentro da comunidade 2 níveis. O pessoal que já tem uma noção boa de automação e o pessoal que não tem, mas não vai ser, não vou cobrar nem nada. Simplesmente eu vou criar grupos mais avançados e grupos mais básicos. Tá bom? Então, por exemplo, assim, quem é bom e quiser dar treinamento, tá aí, oportunidade. Quem quiser ajeitar cliente, tá aí, oportunidade. Porque vai chegando muita gente, pessoal. Está chegando muita gente aí na comunidade e de todos os níveis. Então, a gente vai ter que trabalhar e diferenciar áreas para isso. Tanto que eu vou criar uma, né, automação básica para o cara que está começando, ele
ele tem que ter pouca coisa. Ele não pode enxergar muito que ele fica tonto. É que nem eu entrar numa loja, né, de roupa de mulher. Tu fica tonto, porque não é para nós, ou para mim, no caso. Eu já, quando fui numa loja assim, dessas aí, uma vez numa grande magazine, eu fiquei mal até. Certo? Ainda mais a mulherada correndo lá, porque era liquidação. Sim, isso aí. Imagina, eu tive clientes lá em 90 e esses clientes pequenos não cresceram. E era 2010, ou seja, 20 anos depois, e eu tinha que atender num nível muito básico eles. Mas eu tinha isso como ética, como valor, os caras que acreditaram primeiro em mim, na minha empresa, né? Não pagava mais a conta. O técnico que eu mandava lá era um técnico de alto nível, porque eu não tinha mais técnico de baixo nível, porque era poucos clientes daquilo lá. Oi, Bruno, mas tudo bem, depois tu assiste aqui. Eu fiz hoje a live, pessoal, porque é muito importante essas partes que eu passei antes para vocês, que é como criar os grupos no WhatsApp, tá? Então, acessem, revisem. E amanhã de noite estamos juntos aí para mais uma aula, automação e assim por diante. Beleza? Até mais, então. Valeu, galera aí do TikTok. Viu, Barbosa? Uma coisa que a gente tem que entender, nos modelos do Make, por exemplo, eles procuram trabalhar sempre de forma simples e linear. Então, você vai pegar e vai fazer uma automação, terminou. Faz a outra automação, terminou. Né? Tu não tenta fazer uma grande. Essa grande jogada do Make. E daí o que acontece? Toda informação, tu tem as bases de dados que você guarda, né, informação sobre isso. Então, tu começa aonde que tu vai começar? Vai nas vendas? Beleza. Né? Vai na prospecção, né? Daí vai fazendo a parte, né, de suporte e assim por diante vai fazendo. Né? E fica legal porque tu consegue validar. Depois tu quiser migrar isso para um sistema maior, né, no N8N ou em outras ferramentas que estão aí ou vão surgir, né, tá beleza.